Fala ao meu coração, Senhor. Queridos, voltamos agora, para o último bloco do nosso programa Reconciliação e Graça, aqui na Melodia Conquista, na 87,9, Momento da Palavra de Deus, um momento chave do nosso programa, um momento que a gente fala aí da Palavra de Deus, a gente vai expor a Palavra de Deus aí, com muito temor na presença de Deus, e a palavra está lá em Efésios, capítulo 5, dos versos de 1 a 17, que diz assim, olha: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O fruto da luz e as obras das trevas, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionado entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, nesse trecho de Efésios, Paulo escreve para a igreja de Efésios, incentivando a igreja a viver uma vida santa, pura, E o principal de tudo, imitando a Deus, E rejeitando as obras do pecado, A mensagem que é clara, Aqueles que foram alcançados por Cristo devem viver de modo que reflitam a sua luz. Paulo vai falar sobre isso, A cidade de Éfeso era conhecida por práticas imorais, a idolatria, particularmente ao culto da deusa Ártemis. E viver em santidade era um contraste marcante para os cristãos da época de Efésios, sabe? E este chamado à santidade e à sabedoria é uma mensagem urgente, sabe? Essencial para a vida cristã em qualquer tempo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: como a luz dissipa as trevas, a nossa caminhada com Deus também deve trazer luz ao mundo, luz ao nosso redor. O texto que vamos abordar nos faz um convite poderoso. O verso 1 diz aí, para sermos imitadores de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos amados. É isso que ele diz aí no verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está argumentando que os filhos são como os pais. Os filhos, eles aprendem pela imitação. Deus é amor. Por isso, os crentes, os filhos de Deus, devem andar em amor. Deus é luz. Portanto, os crentes, os filhos de Deus, devem andar como filhos da luz. Deus é verdade, por isso os crentes devem andar em sabedoria e em verdade. Primeira coisa, andar em amor. Ele vai dizer no verso 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E eu pergunto, o que é ser um imitador de Deus? A palavra grega
imitar é mimetes, e traz a ideia de seguir um exemplo de perto, como filhos que refletem o caráter do Pai. E como cristãos, né? Nós somos chamados também, nesse mundo hostil, a refletir a santidade e o amor de Deus em nossas vidas. E Paulo diz aí que devemos imitar a Deus no amor. Então, se Deus é amor, Ele está dizendo aí, vivam em amor. Então, a nossa vida também deve ser marcada pelo amor sacrificial. O amor ágape, aquele amor que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13. Aquele amor de Cristo, que ele até cita aí também no verso 2, olha, como também Cristo nos amou, e aí ele vai falar, olha, ele se entregou por nós. O amor de Cristo foi um amor sacrificial. E é esse o modelo de amor que devemos amar as pessoas, amar os nossos filhos, amar os nossos cônjuges. É esse amor, né, que precisamos amar, né? Até Paulo vai dizer aí mais na frente, né, no capítulo 5, no verso 25, falando sobre os maridos, os homens, que eles estejam dispostos também a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, né? Que o amor tem que ser sacrificial. Então é esse o amor, não é sentimento, o amor é sacrificial. Então nosso amor deve ser esse amor, né? E esse amor, queridos, olha, quando Paulo fala vivam em amor, ele fala de hábito, né? Andar em amor. É fazer do amor a principal regra da nossa vida. Se a gente ama, se a gente tem esse amor sacrificial, então a gente tem tudo. Concordam comigo? Se eu tenho o amor, então com certeza eu vou obedecer. Se eu tenho um amor, né, com certeza eu vou fazer a vontade de Deus. Se eu tenho um amor, eu vou pagar o bem, o mal com o bem. Se eu tenho um amor, todas as coisas, olha, vão ficar mais fáceis. Por isso, devemos buscar graça para isso, queridos, todos os dias, diariamente, para colocar isso em prática, o que o apóstolo Paulo está falando. Viver em amor. Graça. Porque só a graça de Deus pode nos conduzir a fazer isso. Nada mais. A gente não tem condições de fazer isso, né? Nós não temos, né, essa vontade, né? A nossa natureza é pecaminosa. Então só Deus, só a graça de Deus. E quando Paulo fala desse amor, de viver no amor, aí no verso 1 do capítulo 5 de Efésios, ele está dizendo duas características distintas desse amor. A primeira desse amor é que Deus nos amou e Deus nos perdoou. Então a primeira característica desse amor tem que ser o perdão, como ele diz aí no verso 32 do capítulo 4, perdoando uns aos outros. Então a gente perdoar uns aos outros, né? Então a gente deve amar e perdoar. E segunda coisa, esse amor tem que ser sacrificial, como eu estou falando. Esse amor não é mero sentimento. Esse amor lhe dá tudo pelo irmão, sem levar em conta nenhum sacrifício por aquele a quem é dedicado. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, Jesus se entregou, né, por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então o sacrifício de Cristo foi agradável a Deus, no sentido de que satisfez a justiça de Deus e adquiriu uma eterna e eficaz redenção para nós. Charles Spurgeon, um grande pregador batista, diz assim, olha, não há exemplo maior de amor que o amor de Cristo, né? E seremos mais semelhantes a Ele quando mais amarmos, né? Muitas vezes a gente fica procurando ídolos, pessoas, né? Assim, olha fulano, olha, eu tenho uma grande admiração por fulano de tal que fez isso. Olha, eu lembro que eu tinha admiração grande pelo Ayrton Senna, né? E achava bonito as coisas heróicas que ele fez, né? Amém por isso. Mas o nosso exemplo, né, é Jesus, né? A gente deve olhar para Ele, né? A gente deve admirar Ele, louvar Ele, engrandecer Ele, né? Ele ser o nosso exemplo, olhar para a cruz de Cristo, né? E sermos mais semelhantes a eles. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, imitadores de Deus, né? A segunda coisa para ser um imitador de Deus é você andar como filhos da luz. O verso 8 diz aí, olha, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, né? Paulo está falando aqui do auto-sacrifício para a auto-indulgência. E Paulo,
ao tratar do assunto da santidade, ele fala de uma coisa importante, né? Para a gente ser um imitador de Deus, a gente tem que deixar algumas coisas. E aí no verso 3 e 4 ele fala sobre isso. Olha, ele diz, olha, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Né? Então a gente tem que fugir dessas coisas, né? Quando ele fala aí, olha, imoralidade sexual, a impureza, a avareza, né? Que não sejam nem sequer, o verso 3 diz aí, olha, nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não usem uma linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças, né? Então Paulo está fazendo ligando dois grupos aqui, pecados do sexo e pecados da língua. Os pecados do sexo não deviam nem estar presentes na vida dos crentes. Fidelidade conjugal, né? Era comum nos dias de Paulo, nesse dia, por isso que ele fala de moralidade, porneia, no grego. O homossexualismo também era muito forte, né? Era uma maneira normal de proceder. A gente olha, dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. A imoralidade graçava nos templos de Afrodite em Corinto e Diana em Éfeso, né? E aí também ele fala dos pecados da língua, que também não devia estar presente na vida dos crentes. Conversação tola, palavras vãs, né? Um vocabulário pervertido, palavras torpes, isso não deve fazer parte do vocabulário de filhos de Deus. Os cristãos não devem falar palavras obscenas, sabe, queridos? A gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, contar piadas imorais, fofoca, mexerico, nada disso pode acontecer na vida do povo de Deus, sabe? Porque nós somos a nova sociedade de Deus, novas criaturas de Cristo Jesus, e devemos adotar padrões novos, sabe? E porque decisivamente nos despojamos da velha vida. E essa é a nossa luta, despojar da velha vida e nos revestir de uma nova vida, sabe? Em nome de Jesus. Então, as nossas palavras têm que ser apropriadas. As nossas vestes, as nossas roupas têm que ser apropriadas, né? Precisa haver no nosso coração a pureza no nosso pensamento, nas nossas falas, nas nossas ações, né? E tudo isso é essencial para testemunhar de Cristo no mundo. E agora Paulo vai acrescentar mais 2 incentivos à santidade. Em primeiro lugar, Paulo alerta para a certeza do julgamento. Olha os versos 5 a 7. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Devemos nos abster da imoralidade, porque nosso corpo foi criado por Deus, é unido a Cristo e habitado pelo Espírito. Agora, Paulo menciona o temor do julgamento. Ele vai dizer no verso 5, fiquem sabendo disto, olha, que nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, ela tem herança no reino de Cristo e de Deus. A gente tem que entender que os imorais, os que praticam essas coisas, eles não podem escapar do julgamento da terra, nem do juízo de Deus. Paulo diz que os imorais não herdarão o reino de Cristo. O reino de Cristo, o reino dos céus, é o reino de justiça, e dele será excluído toda injustiça. Aquele que se entrega ao pecado sexual como uma obsessão idólatra e não se arrepende, não pode ser salvo. Paulo também fala sobre o engano dos falsos mestres, que tentam silenciar a voz de Deus. Não se deixe enganar, diz o verso 6, com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então o que estava acontecendo aqui? Tinham pessoas ali querendo enganar aquela igreja, né? Falando tudo isso, sabe? Paulo adverte sobre essa falsa segurança que essas filosofias mundanas trazem para dentro da igreja, né? Muitas pessoas hoje aplaudem, acham normal o pecado, né?
O que o mundo aplaude, muitas pessoas estão aplaudindo também. Mas a gente precisa entender aquilo que o mundo aplaude, Deus condena, né? Então a gente não pode, em nome de Jesus, né, querer achar isso certo. Quem faz isso não rejeita homens, mas está rejeitando a Deus. Então nós como igreja, nós como povo de Deus, somos chamados a permanecer firmes na palavra de Deus, né? Sem se deixar influenciar por ideologias que distorcem a santidade de Deus, um Deus santo. O cristão, ele não se conforma com este mundo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso, que ele é transformado pela renovação da mente, mudando-se dia após dia pela renovação da mente. Paulo também exorta os filhos de Deus a evitar a companhia dos impuros. Ele diz no verso 7, olha: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque o reino de Deus é justo e a ira de Deus sobrevirá aos injustos. Os cristãos não devem ser participantes com eles. E Paulo não está proibindo você de conviver com essas pessoas, mas de ser coparticipante com elas e parceiro dos seus pecados, né? A gente precisa ter cuidado com as nossas amizades, até com os nossos familiares. Pessoas que muitas vezes estão ali fazendo alguma coisa errada e a gente ser participante com eles, né? Parceiros com eles, dos pecados deles. Olha, isso está errado. A gente precisa conviver, né? Como um familiar da gente, a gente vai ter que conviver com os familiares, com as pessoas que não conhecem Jesus, né? Claro, amá-los, né? Mas olha, não participar dos mesmos pecados. E aí Paulo fala do fruto da luz. E 3 são as responsabilidades decorrentes do conselho de que os crentes são luz no Senhor. Aí ele vai dizer dos versos 8 a 14, olha: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Primeira coisa, transformação da luz. Quando ele diz que no passado eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E essa transformação que acontece na vida de todos nós, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, ela é completa, ela é radical. Antes a Bíblia diz que nós andávamos em trevas, né? Mas também éramos trevas. Agora, não só estamos na luz, mas somos luz. Devemos viver de acordo com o que somos, porque a luz, ela purifica, ilumina, aquece, né? A luz aponta uma direção, avisa sobre os perigos e produz vida. E devemos nos perguntar diariamente se nossas ações estão refletindo a luz de Cristo. E aí Paulo fala da transformação da luz, mas no verso 9 e 10 ele fala do fruto da luz. Ele diz, olha, porque o fruto da luz em toda bondade, justiça, consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então o fruto da luz é o quê? Que diz aí, bondade, justiça e verdade. E essas 3 qualidades é que revelam o caráter de um cristão. Em Gálatas 5, 22 e 23, fala sobre o fruto do Espírito, confirmando esse efeito transformador de Deus em nós. Então, queridos, você e eu devemos buscar ser conhecidos por nossa bondade, justiça e compromisso com a verdade. A bondade é certa generosidade de espírito. A justiça é dar aos homens e a Deus o que lhes pertence. A verdade não é simplesmente algo intelectual que se absorve com a mente. A verdade, ela é moral. Não só é algo que se conhece, mas que se faz. E aí Paulo, dos versos 11 a 14, vai expor as obras infrutíferas. Ele diz, olha, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas,
porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então precisamos não ser cúmplice dessas obras e reprová-las. Desmascarar o que elas são, trazendo-as para a luz. É isso que Paulo está dizendo. Expor as obras das trevas é uma forma de testemunho que chama outros à verdade. Nós devemos ser corajosos para defender a santidade, né? Em um mundo que frequentemente rejeita. O pecado não pode ficar oculto diante da luz, diz aí o verso 3. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E o versículo 14, Paulo faz a conclusão natural, dizendo: olha, por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, e levante-se dentre os mortos, e Cristo iluminará. A nossa condição anterior em Adão é vividamente descrita em termos de sono, de morte e de trevas. E Cristo nos liberta de tudo isso. E a conversão, que a gente tanto conhece, não é nada menos do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. E a última coisa que Paulo fala é andar em sabedoria. Ele diz aí: olha, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E a gente precisa, como pessoas sábias, tirar maior proveito do nosso tempo. Precisamos usar o nosso tempo com sabedoria. É isso que Paulo está falando. E pessoas sábias, ela tem consciência de que o tempo é um bem precioso, né? As pessoas sábias empregam seu tempo de forma proveitosa. Valorize o seu tempo. Valorize o seu tempo buscando o Senhor nas suas decisões e nas suas prioridades. O maior desperdício que eu e você podemos cometer é o desperdício do tempo que Deus nos deu. Pessoas sábias discernem a vontade de Deus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E o próprio Jesus orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E nos ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nada é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. A coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então eu termino dizendo para você que esse texto de Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 a 17, nos convida a uma vida que reflete a glória e a santidade de Deus, sabe? Em um mundo envolto de trevas. Ser imitadores de Deus implica em quê? Que a gente viu aí: viver em amor, rejeitando as práticas das trevas e andar como filhos da luz, com sabedoria e intencionalidade. Você, se você é a igreja, se você é um filho de Deus, você deve ser um farol em meio à escuridão. Que você resplandeça a luz de Cristo e que você possa atrair outras pessoas para Ele. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Estamos chegando ao final do nosso programa Reconciliação e Graça. Quero agradecer a sua audiência hoje, você que esteve aí conosco durante esse tempo. Que Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais. E na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta em nome de Jesus com mais um programa Reconciliação e Graça. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu Reconciliação e Graça,